Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. Um dos exemplos mais assombrosos da história da Igreja de Jesus Cristo está nos moravos. Os moravos vêm do século XVIII e nasceram de um pequeno grupo que decidiu orar. Eles surgiram, portanto, na cidade de Herrnhut, na Alemanha. E eles começaram a orar 24 horas por dia. E essa igreja aumentou na busca da oração. Esse movimento dos morávios durou 100 anos. Esse grupo cresceu tanto em número de membros que oravam, que mais de 2.150 membros foram enviados como missionários para todo o mundo. Uma igreja. Sabe quem foi enviado? Os coveiros, os lenhadores, os agricultores. Eles sentiram a chamada de Deus no meio da oração, e Deus os despertou e foram espalhados. E os moravos tinham uma questão muito interessante: eles eram servos. Eles serviam abnegadamente uns aos outros, principalmente aos não cristãos. Em 1736, um discípulo de Jesus que você conhece muito bem, chamado John Wesley, era morávio, e foi na primeira viagem dele para a Inglaterra de navio com outros morávios para evangelizar. Você acredita que durante a viagem do navio, os morávios saíram dos seus lugares e foram servir os passageiros como mordomos, lavar a roupa dos passageiros, sabe? Dar-lhes lazer, propiciar-lhes lazer, fazer limpeza das suas cabines de graça, como se fossem empregados, para servi-los e despertar nas pessoas o desejo de saber por que fazer isso, para testemunhar de Jesus. A paixão dos moravos por missões era tão grande que eles faziam qualquer coisa para poder ganhar as pessoas para Jesus e discipulá-las. Tem a história de 2 jovens moravos com 20 anos de idade que souberam que havia uma ilha no leste da Índia que tinha mais de 3.000 escravos negros africanos trabalhando para um homem ateu. Quando esses 2 jovens moravos souberam que esses africanos nunca ouviram falar de Jesus, procuraram o dono para saber se podiam ir como missionários. O dono disse não, que não era nenhum missionário. E aí os 2 jovens decidiram se vender como escravos para o homem, para pagar a passagem para chegar na ilha. Se vocês são loucos, vocês querem trabalhar pelo resto da vida como escravos para mim na ilha? Sim. Se venderam como escravos para o ateu para chegar na ilha, para evangelizar. E aqui está o povo. Missões. Quando estava se despedindo dos familiares no porto, os familiares os abraçavam sabendo que nunca mais viria aqueles jovens. E o trabalho deles foi espetacular naquele lugar. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Missões não é só anunciar a Jesus Cristo como Senhor e levar pessoas a ter uma experiência redentora com Ele. É mais do que isso. É ensiná-las a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Então envolve discipulado e cuidado.
envolve apacentamento por aquela pessoa, como se fôssemos responsáveis por ela diante de Deus, por quem prestaríamos conta. E discipulado não se faz no púlpito pregando. Discipulado se faz na vivência, na convivência, na transmissão de vida, de experiências para aquele com quem nós ganhamos para Jesus. Então a tarefa é evangelizar, discipular, ou seja, preparar o indivíduo para caminhar com Jesus e depois disso batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o mandamento que o Senhor nos dá. Como igreja brasileira, nós temos pelo menos 4 desafios pela frente. O primeiro desafio é o multiculturalismo. Hoje nós, como em Jaraguá do Sul, vivemos numa cidade que não tem só cultura alemã. A que veio da Alemanha e colonizou, nem a italiana que veio e ainda mantém suas tradições. Na nossa igreja em Jaraguá do Sul, nós temos várias nações. Porque hoje tem americanos, alemães, espanhóis, tem hindus, tem os amigos que vêm lá do Haiti, não é? Nós temos várias pessoas de muitas culturas hoje vivendo na nossa cidade. Então nós não temos que ter a preocupação e o desafio de não só evangelizar o brasileiro, mas entender e compreender que a missão é começar a evangelizar o estrangeiro que mora na nossa cidade. E o estrangeiro não vai para a sua igreja, porque às vezes ele não fala inglês, ele não fala espanhol, ou ele fala espanhol, ou ele fala alemão, ou ele fala ucraniano, ou ele fala o russo. Então a igreja precisa ter a visão de que seus membros, jovens e adolescentes, já passem a estudar outros idiomas, que não lhes fará apenas bem profissionalmente, mas já sejam usados como pontos para o evangelismo desses estrangeiros que estão na nossa cidade, no nosso bairro, e podem vir para a nossa igreja. Você entendeu, irmãos? Então nós temos um desafio não só de evangelizar gente lá fora, mas gente aqui dentro. E o Brasil tem uma gama de estrangeiros enormes, por causa da propaganda que foi feita a respeito dele lá fora, de que há emprego sobrando. A minha netinha tem 2 anos de idade, vai fazer 2 anos agora, a Júlia, em maio. Na creche, na escolinha onde ela vai, ela aprende português, tem aula de alemão e tem aula de inglês. 2 anos. Aproveita que essa é a época. Entendeu? Então o primeiro grande desafio nosso não é olhar, nós estamos no Brasil para pegar em português. Deus tem muito mais que isso. Pense que à sua volta tem muita gente falando outros idiomas, e no nosso país eles não têm família, não têm amigos, não têm relacionamentos, estão carentes, estão solitários, estão ali precisando de uma ponte que se aproxime delas e se relacionem. Que oportunidade para você alcançar os romenos que estão nessa cidade de Santa Maria e que você não sabe ainda, mas deveria saber. Entendeu, lá? Então o primeiro grande desafio é o multiculturalismo. Quando eu falo multiculturalismo, é essa grande diversidade que há de culturas, de idiomas. Por exemplo, algumas igrejas são totalmente preconceituosas. Você já pensou um dia em evangelizar os punks daqui da cidade? Você já pensou um dia evangelizar a tribo? Qual é a tribo que pode ter aqui, gente? Dos emos? Os índios. Os índios. Índio não é gênero. É verdade, muita gente pensa assim. A igreja tem medo. Ela
se fecha numa redoma, porque ela quer se sentir protegida, porque tem membros dentro dela que não aceitam que o cara venha com piercing para a igreja. Preconceito. Outro grande desafio são problemas sociais. Há muitos pobres à nossa volta, não há? O que estamos fazendo? Há muitos gays à nossa volta, não há? O que estamos fazendo? Há muitas pessoas com problemas. De quem poderíamos estudar? Depressão. Prostituição, o que mais? Depressão, o que mais? Alcoolismo, que é isso. Então o campo está à nossa volta, gente. O que nós estamos fazendo como igreja? Esperar que eles cheguem para dentro da nossa igreja? Não vão chegar nunca. Tem problemas sociais gravíssimos. Outra questão é a perseguição religiosa. Você acha que aqui em Santa Maria não tem perseguição? Ser crente hoje é sinônimo de ser bobo. E se nós pensarmos em perseguição, de fato com violência, não precisamos ir longe, vamos aqui para o México. A Igreja Católica persegue os evangélicos, queima suas casas, suas igrejas no sul do México. Você não precisa ir longe, tem aqui a Colômbia e a Bolívia, pertinho, que escravizam crianças para entrar para as guerrilhas e matam famílias inteiras de cristãos, e pastores passam por perseguição e mortes. Vá para o Oriente Médio então, para ver como é que funciona. Eu duvido que um homossexual ou 1 milhão de homossexuais vá no aeroporto do Afeganistão e comece a gritar: Maomé não vale nada, o homossexualismo é que é tudo. Os caras matam tudo na hora, fuzilado. Por que o movimento gay não vai lá falar contra o Alcorão que ordena que o homossexual seja apedrejado? Eles não vão lá nas mesquitas ali, na divisa em Foz do Iguaçu, ou aqui nas divisas que os países vizinhos falar. Vamos fazer essa droga aqui. Por que eles vão falar dos crentes? Sabe por quê? Porque nós os crentes somos tolerantes do mundo. Entendeu? Mas nenhuma lésbica nunca vai se beijar no público dentro de uma mesquita aqui no Brasil, porque nunca mais vai se ouvir falar dessa lésbicas. Desculpe, tá, gente? Outro grande desafio é a amplitude da nossa tarefa. Gente, é engano pensar que nós evangélicos somos os caras que estão no topo, porque somos 30% da população evangélica. Mentira! Nós somos 30% de consumidores de bênçãos de Deus. Talvez 2, 3% que amam a Jesus, que estão dispostos a dar a sua vida por Ele, a sofrer e padecer por Ele, tá, gente? Igrejas inchadas, com gente amante de bênçãos, de milagres, de sinais, e distante do coração de amar e adorar a Deus, e servir, pagando preço da santidade. Esquece. A tarefa é muito grande. Gente, que é um país para evangelizar? A Alemanha, menos de 1% da população evangélica. A Alemanha deixa de ser dos alemães em 2018 para ser totalmente islâmica, com o idioma islâmico e com a religião islâmica. A França, 2020. A Rússia, 2024. Deixa de ser dos russos, se torna islâmica. E o Brasil está caminhando por isso. Sabe quantas americanas casam por ano nos Estados Unidos com homens islâmicos? Com árabes? 7.000 mulheres.
No Brasil nós não temos os números. E funciona assim, amados. O cara está lá em Beirute, no Líbano. Ele é do Islã. Se forma em medicina. O Islã chega para ele e diz assim: olha, é o seguinte, nós precisamos de um médico lá em Santa Maria para trabalhar lá, porque nós temos pouco recurso lá. Você toca para lá? Claro, o Islã vai para a universidade para ele vem para cá. Chega aqui, ele tem dinheiro porque o Islã banca, ele compra um carrão, ele compra boas roupas, ele tem um bom apartamento, o Islã compra para ele um consultório na melhor rua, ele se torna um médico muito querido, muito bom, já conseguiu a aprovação da medicina aqui no Brasil, a Val. Ele vai procurar uma jovem que vai se encantar com ele, porque ele vai ser carinhoso, ele vai dar joias de presente, ela vai se casar na hora com esse rapaz, que tem dinheiro. Só que na hora de casar ele vai dizer o seguinte: agora eu vou trazer minha esposa lá também, porque a minha religião diz isso, porque ela tem que se submeter ao Islã. Estão entendendo? Então a esposa brasileira deu para ele, pelo casamento, o quê? O direito de cidadão brasileiro. E aí ele diz para a esposa: agora você é uma mulher, eu quero um filho. E no primeiro ano do casamento ela engravida e tem um filho, ele dá de presente para o pai. Diz: agora eu quero mais um filho. E daí ela engravida, logo em seguida do segundo filho ela dá um rubi de presente para ela. E assim ela vai tendo um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos. E ele já trouxe a esposa dele com as esposas dele lá, do BNP, do Líbano. E a família toda agora já vai morar ali com ele. Isso é um cara. E nós temos mais de 5 milhões no Brasil já hoje, só em São Paulo. Como é que daqui quantos anos o Brasil não será mais dos brasileiros? Eu fui para a Alemanha várias vezes, mas a primeira vez eu fiquei chocado. Eu fui passear. Você anda nos mercados, tudo é árabe. Você ouve a rádio, música islâmica. Você anda na rua, estão conversando entre si os árabes. Está entendendo? A TV tem programa em árabe. A rádio é programa em árabe. O supermercado é dono do árabe. Está entendendo? E vai lá para Balneário Camboriú, o camelódromo só tem libanês. Vai lá para Foz do Iguaçu, só dá libanês. E assim por diante, gente. Então nós temos uma tarefa muito grande pela frente, porque senão eles assumem. E não é só isso. Vai para o Uruguai, nós temos 5 congregações no Uruguai. 3 missionários nossos trabalhando ali. O Uruguai tem 3% da população evangélica, mas inclui nisso adventistas do sétimo dia, sexto não, inclui nisso Testemunho de Jeová, inclui nisso Mormons. 46% da população do Uruguai é declarada ateu. Que tarefa grande nós temos. Vocês estão pertinhos aqui. Levanta os olhos e veja o campo. Então nós temos uma tarefa enorme com pouca gente. Esses são os 4 desafios que eu considero para a nossa igreja hoje. Não estamos evangelizando nem quem está perto. Segundo, nós temos problemas sociais gravíssimos que nós não temos aberto os nossos olhos para perceber e usar isso como oportunidade. Existe uma perseguição religiosa subjetiva acontecendo em muitos outros lugares, e aberta e invasiva.
e temos uma amplitude muito grande da nossa tarefa, que a igreja não está nem um pouco interessada ou se importando. Estamos mais preocupados em comprar ar-condicionado, estamos mais preocupados em comprar uma casa melhor, estamos mais preocupados em fazer viagens, estamos mais preocupados em investir num som mais caro, estamos mais preocupados em tirar os membros das outras igrejas para vir para nós, que a nossa é melhor que a deles. Estamos brigando entre nós. E o diabo conseguiu. Porque a igreja brasileira, evangélica brasileira, se tornou extremamente materialista. Eu tenho viajado muitos irmãos, sabe, para muitos lugares, para ministrar em conferências, pastores, etc. Sabe qual a primeira pergunta que alguns pastores me fazem? Quantos membros tem a igreja em Jaraguá do Sul? Porque estamos num mercado acirrado em provar para o outro que a gente também é bem sucedido. E ser bem sucedido é a quantidade de membros que a gente tem na igreja, de que tipo de carrão que eu tenho. Estão entendendo? E o único lugar, escutem alunos, o único lugar onde você deve ser bem sucedido é na sua intimidade com Deus. O único lugar onde Deus quer que a gente seja um fenômeno, não é fenomenal? É no campo da intimidade com Deus. Quais são os nossos desafios internos da igreja? Por que não fazemos missões? Por que as nossas igrejas não abrem os seus olhos para investir nisso? Por quê? Primeiro desafio: falta de compromisso. Comece com falta de compromisso com o pastor que está no púlpito e prega todos os domingos. Porque ele não desafia a sua igreja com o campo missionário e com as almas perdidas. Nós estamos mais preocupados em construir o nosso império pessoal. Por isso que a gente prega tanto milagre, que Jesus é tão bonzinho, que Ele perdoa tudo sempre. Sempre estamos dando palavras de vitória. E queremos que o povo saia do culto feliz, porque ela teve um encontro com um fenômeno da igreja, do culto, da manifestação de Deus. E esse povo volta vazio para a sua vida comum, achando que vida cristã é isso. Desafie a sua igreja, líder, pastor, pastora, membro. Desafie a sua igreja a olhar para o campo missionário. Nós precisamos ter um compromisso com o campo missionário. Na medida que o meu coração é mais atraído ao Pai, mais Ele me manda olhar para o campo. Não é ganhar almas para a minha placa da igreja, ganhar almas para o reino de Deus, gente. A nossa falta de compromisso é tão grande que os campos estão morrendo. Quer ver no Oriente Médio? Eu vou contar uma coisa muito interessante. No Oriente Médio tem aldeias inteiras se convertendo, sem a presença de nenhum missionário. Por quê? Porque nós estamos sendo omissos. Você ora por missões? Você tem missionários pelos quais você intercede todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana na tua lista? Você conhece alguns missionários que compartilham contigo as suas dores, suas frustrações, seus medos, suas angústias, os seus ataques, a opressão que sofrem? Você tem o conhecimento de amigos missionários e você se importa por eles? Ou está mais preocupado com pagar a prestação da sua casa, do seu carro? Compromisso é você gerenciar vidas através da oração, da intercessão, de telefonemas, de contatos, saber como estão, o que estão passando, quais são os motivos de oração que quer que traga para a igreja.
investir financeiramente para que nada lhes falte, porque nós estamos com nossas casas abastadas. Eu conheço centenas de missionários que não têm onde colocar seus filhos, um colchão decente para dormir. Então, primeiro, parte de levar a igreja a ter um compromisso com missões. Nós estamos muito preocupados em fazer shows. Muitas necessidades de alguns missionários. Olha, que toda vez que eu viajo, eu levo sempre dinheiro a mais, levo chocolate, levo brinquedos para os filhos dos nossos missionários. Você está entendendo? Chega no campo e traz um brinquedo lá da igreja do Brasil. Esses dias atrás, nós mandamos para o Iraque, para um orfanato de filhos abandonados, onde tem um casal de missionários nossos trabalhando. Nesse orfanato ele é treinador de futebol, ele é técnico, conseguiu entrar no orfanato e trabalhar com as crianças, são quase 100 crianças. Aí o que a igreja fez? Nós compramos camisetas, 24 jogos de camiseta completa de futebol do Brasil, amarela e azul, 2 times. Aí compraram para as meninas um monte de chinelo, daquele chinelo chique, bonito. Ele levou tudo de cesto de peso, pagamos cesto de peso. O missionário não entregou, esperou até eu chegar no Iraque, reuniu todo mundo e firmei a entrega dos uniformes. Você não imagina as crianças muçulmanas gritando na fila e pegando, às vezes a camiseta é maior, e colocaram a camiseta e depois jogaram futebol. E aí nós falamos do amor de Deus. Você está entendendo? Fazer isso, lembrar-se disso, coisas pequenas. Você não imagina no emocional e no espiritual como isso afeta. Nas viagens que eu faço, eu levo sempre um dinheirinho extra, como ofertas, e vou dando para as igrejas, os pastores, os missionários. Na primeira viagem que eu fiz para o Iraque, Deus falou no meu coração. Eu cheguei no Líbano e falou: adota. E pela fé, vou adotar esse irmão. Fui lá para a Síria, Deus falou: adota. 3 missionários da terra, que não tinham o que comer, gente. Nós adotamos 3 missionários ali, 3 famílias, começamos a enviar todo mês para eles o sustento. Daí fui para a Jordânia e disse: adota. A minha igreja vai me matar, adota. Foi lá, foi para Israel, adota. Aí vai lá para o norte do Iraque, adota. Vai para Bagdá, adota. Voltei com uma fila de adotantes. Falei: ó, igreja, está todo mundo aqui, ó. Agora eu tenho que desembolsar. Eu fiz meu compromisso, mas glória a Deus. Você está aberto para Deus falar contigo? E Deus supre. Incentive missões na sua igreja. Incentive para além do campo, para além da sua cidade. Tem um grupo, pastor, sentindo no meu coração, quero trabalhar com os drogados que fica, aqueles travestis que ficam lá naquela rua, lá não sei das quantas, que você sabe bem aqui. Não, a igreja não. Mas Deus já falou, já tem alguém disponível. Prepara a pessoa, está convertido espiritual, vai. Uma das experiências mais interessantes que nós tivemos do ano passado foi no Dia da Mulher do ano passado. Sabe o que os irmãos da intercessão fizeram? Chegaram para mim e falaram: pastor, a gente quer dar um presente para os travestis, que é o Dia Internacional da Mulher. Está entendendo? O pastor libera e fala: aleluia, vamos lá. O que precisa? O pastor escreve uma mensagem. Claro que eu escrevo uma mensagem do amor de Deus. Fizemos um cartãozinho, lembra disso? Não lembra? Como tu não lembra disso? Você lembra? Tu não estava nos cursos naqueles dias, né? Um cartãozinho bonito, impresso em gráfico, uma flor. Depois da meia-noite de orar, foi um contingente para a rua lá, os travestis ficam parados, as prostitutas. Acharam assustador. Chegou uma flor para você, hoje é Dia Internacional da Mulher. Para um travesti que não é mulher, quer ser mulher. Chorava. A igreja estava lá. A igreja está dando uma oportunidade. Está entendendo, amado? Deus às vezes desperta alguma coisa. Irmão, Deus falou contigo, eu vou te ajudar nisso. Pastor, queremos fazer um sopão lá na rodoviária, na virada do ano, agora. Lá na rodoviária de Jaraguá do Sul. Lá em Jaraguá do Sul não tem mendigos, tá, gente? É raro.
o caminhantes, é muito pouco que tem. Quando tem, já leva embora. Lá na rodoviária, os jovens da nossa igreja fizeram um jantar na virada do ano, em vez de ficar com a família, foram lá servir os mendigos, o pessoal que estava em viagem. Alguém sentiu no coração, disse: vamos embora, gente, Deus está falando. Esteja aberto para ouvir a voz e as oportunidades que Deus lhe dá. Então, falta de envolvimento. Falta de envolvimento. Esses são os grandes desafios que nós temos. Eu gosto dessa frase, não sei quem escreveu, diz assim: onde há uma alma sem Cristo, ali está o nosso campo missionário. Eu vou fazer uma pausa para voltar em seguida. Amém?